Fique agora com as informações do agronegócio. E eu vou conversar agora com a doutora Adriana Ferreira, especialista em gestão empresarial e projetos agropecuários. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo ótimo. Então tá bom. Uma chuvinha boa, né? Boa, muito bom. E nós vamos falar de um tema muito importante que pouca gente dá valor. Ou melhor, não dá-se muita atenção. Acha que é bobagem, que não precisa isso. Nós já comentamos várias vezes sobre isso, mas nunca é demais reforçar. E agora nós vamos para uma outra vertente para falar sobre sucessão. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, Antônio. Olha só, Antônio, um dos pontos principais das empresas agropecuárias hoje no estado de Goiás é a questão da sucessão. Vários são os empresários que têm hoje uma grande empresa, uma fazenda produtiva e ele realmente não fez esse planejamento. E esse planejamento, ele deve ser feito bem anterior. Primeiro, eu preciso de pensar sobre sucessão, né? Quem são os participantes do processo? E tem assim, o sucedido é um ponto essencial. Se a empresa ainda tiver o sucedido em vida, é muito melhor a transição, é mais fácil a transição para o sucessor, porque as regras serão claras, esse sucedido tem condição de passar o know-how, a experiência dele. E outra, ele determina assim quem participa. Você tem o sucessor, você tem a família, e a família a gente tem que pensar nos agregados. Eles têm um papel de influência muito forte no grupo e depois você tem que ter um mentor. A família, ela tem que ter um gestor de todo esse planejamento sucessório, de quem conduz o planejamento sucessório, para que as pessoas, primeiro, tenham uma liberdade de discutir alguns assuntos. No segundo momento, criem esse mentor, ele vai criar uma relação de confiança para ser feito o conselho de administração, o conselho familiar. Então, hoje a sucessão é um dos gargalos que nós temos nas empresas do estado de Goiás. Eu diria do Brasil, eu diria bem mais longe. Sabe por quê? Eu acho que, de maneira geral, com quem a gente conversa, de 10 pessoas que você conversa, um pai, por exemplo, que tem vários filhos e tal, olha, ninguém está preparado para isso. Ninguém. É incrível. Mas o sujeito acha que o patriarca, né, o mandatário lá, ele acha que ele não vai morrer, ele acha que ele sabe tudo, que os outros não sabem nada, que não precisa estar passando aquilo, sabe? Sim. E a hora que a coisa começa a pipocar, aí vira uma caixa de abelha. E tem um aspecto, Antônio, muito interessante das pessoas, os empresários, pensarem que por ser uma média empresa, ele não precisa fazer o planejamento, ele precisa. Se for uma pequena, se for uma média, se for uma grande, independente, ele precisa organizar para quando ele deixar ou o trabalho ou de outra forma, a família não sofra com tudo isso. Porque é um sofrimento. Por exemplo, planejamento sucessório, você tem uma parte técnica, mas você tem uma parte eminentemente emocional, comportamental, que tem que ser tratada naquele planejamento. Imagina começarmos um planejamento sucessório lá na sua fazenda. E aí, qual é o seu sentimento, Antônio? Estou começando um planejamento sucessório, minhas filhas podem vir. O seu primeiro sentimento é de que existe um ponto que o Antônio não vai estar mais aqui. E aí nos leva a pensar em várias outras questões que trabalham profundamente as emoções. Então não é só planejamento sucessório, não é só parte técnica, porque a técnica ela é muito menos complicada. Entretanto, a parte emocional que permeia essas relações, elas são difíceis de serem colocadas. Outra, definição de regras. Quais serão os agregados que farão parte? Ou então, na fazenda, não, nenhum dos meus filhos tem aptidão, habilidade, competência. Então, vamos contratar um gestor executivo que vai ficar subordinado ao conselho familiar. Pode ser feito também. Geralmente a turma, os filhos que não querem, ou não gostam, não querem pegar a fazenda,
de maneira geral, todos optam por vender, né? Pois é, Antônio, isso E é às muito vezes um triste. patrimônio aí de 30, 40, 50 anos que o preparou, estudou todo mundo, deu uma vida boa, depois é... Mas e historicamente... ninguém combinou com os filhos, né? Exato. Que era para tocar aquilo. Só que hoje, quando você faz atualmente um planejamento sucessório, você tem a condição e a liberdade de preparar a família. Se a família não quer assumir diretamente o negócio, ela tem a condição de contratar uma mão de obra qualificada e monitorar e acompanhar resultados. Ou seja, ela não desfaz do patrimônio. Porque imagina uma fazenda que está com a família há 20 anos, existe uma história para isso, existe um know-how indireto que o empreendedor, que o pai, o fundador daquela fazenda, né, quem começou o negócio, ele passou para os filhos. Esses dias eu escutei uma história muito interessante de um menininho que aos 4 anos ficava segurando a barra da calça do pai para ir para a fazenda e mais tarde ele não quis. Mas ele sabia do negócio. É muito comum, às vezes, o filho ou filha ou os filhos não saberem nem onde fica a fazenda do pai e que, às vezes, é altamente produtiva e rentável. Mas, infelizmente, filho não tem, às vezes, como você combinar, você é que vai tocar a minha propriedade ou a minha empresa. Não gosta, então é muito difícil. A senhora preparou mais um material que inclusive está aí no nosso monitor, né? Planejamento sucessório de gestão. Exatamente. É complicado isso aí, né? É complicado, mas precisa começar. Precisa começar. Primeiro, quando começar? Comece rápido. Se o seu filho, né, tem 3 anos, como eu ouvi esses dias atrás um empreendedor falar, Adriana, eu comecei sem saber quando eles eram pequenos. É esse caso do menino que ficava o tempo inteiro pedindo para ir para a fazenda. Você tem que definir o sucessor ideal. O que é isso? É uma conversa muito honesta, Antônio, com os sucessores e com os herdeiros, porque herdeiro é diferente de sucessor. Totalmente né? diferente. Depois da escolha desse sucessor, preparar o candidato. Porque, Antônio, quando você tem uma família empresária, é diferente, totalmente diferente a preparação desse candidato. Ele vai ser um executivo e ele vai responder por um patrimônio familiar. Preparação do sucedido. Esse sucedido, ele tem que ter um projeto de vida. Você não tira alguém de uma empresa que ele construiu a vida toda e simplesmente ele vai ficar o quê? Se você não prepará-lo, perdido, totalmente perdido e com razão. Né? Então, é preciso, no planejamento sucessório, fazer um projeto para o sucedido. Ele permanece no conselho familiar, ele vai ficar com uma vida mais leve, mas também de muita responsabilidade por acompanhar resultados. E o momento ideal para sucessão e pós-sucessão. Né? Porque quando a gente fala em momento ideal para sucessão, você está falando em conversar com colaboradores, você está falando em trabalhar a cultura da empresa para que ela possa aceitar essa pessoa que vai suceder. Doutora Adriana, teoricamente é muito interessante. Sim. Mas quando a gente joga na prática a coisa, se a pessoa que vai suceder o outro, se ele não tiver pelo menos uma paixão por aquilo, se ele não gostar um pouquinho, se ele não tiver um espírito de empreendedor, não vira. Quer dizer, ele tem que ter um start para aquilo ali. Sim. Né? Na verdade, ele tem que ter talento, ele tem que desenvolver competências, habilidades. Mas, Antônio, é fácil reconhecer quem gosta do negócio. É aquele menino ou a menina que o pai chamava para ir trabalhar, porque todos nós, né, todos os pais chamam. E ele se candidatava e começa a participar do negócio muito cedo, às vezes como jovem aprendiz, né? E trabalhando na empresa como um todo, começando nos pequenos departamentos para depois ir crescendo. Esse aqui, o planejamento sucessório, as pessoas quando conversam comigo e falam sobre sucessão, a ideia delas é de morte, é exatamente o contrário. Sucessão é longevidade, né? E que o sucedido vai se tornar um aposentado inútil. Não é verdade, muito pelo contrário, né?
E não tem esse paradigma de que o novo substitui o velho. Isso aí eu coloquei alguns mitos que existem, né? E que os eventos serão imprevisíveis porque você tem um jovem assumindo. Não é assim. Quando você realmente faz um planejamento sucessório e você leva em conta todos os stakeholders, todas as partes, você tem uma preparação para cada ponto desse. Sucessão tem que começar cedo, senão não vira, infelizmente. É verdade. Doutora Adriana, muito obrigado pela participação da senhora mais uma vez, muito obrigado mesmo. E até o próximo, né? Até o próximo, Antônio, é um prazer.